Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de desejar a todos aí segurança em suas casas. Esse vídeo diz respeito à matéria relacionada ao procedimento comum, né, em que nós já vimos, dentro da petição inicial, nós já vimos endereçamento, já vimos a qualificação das partes, já vimos os fatos, fundamentos jurídicos e o pedido. E agora, para finalizar, eu vou entrar na parte que trata sobre o aditamento da petição inicial, né, o aditamento, a possibilidade de alteração dos fatos, dos fundamentos jurídicos, ou seja, da própria petição inicial. O artigo 329, ele fala que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. O que acontece? Isso é um lapso temporal entre o recebimento da petição inicial, né, a propositura da ação, até a citação, que é um ato processual, em que o réu será chamado para tomar conhecimento do feito. Ou seja, entre a propositura da petição inicial e a realização do ato citatório, o réu ainda não tem conhecimento da existência do processo. Então, o autor ele poderia, nesse lapso temporal, fazer qualquer alteração, né, sem qualquer problema. É claro que a gente fala sem qualquer problema, mas desde que aquilo que for apresentado pelo autor, de alteração, seja aceito pelo juiz, até porque para poder apresentar a petição inicial foi feito o juízo, será feito um juízo de admissibilidade dessa petição inicial e da mesma forma será feito um juízo de admissibilidade para essas alterações realizadas pelo autor. A grande questão é o seguinte: o código traz esse lapso temporal como um fator importante, que é a petição inicial apresentada e a citação do réu. Ou seja, nesse período o autor poderia fazer alterações relacionadas aos fatos, aos pedidos, aos fundamentos jurídicos, poderia juntar novos documentos, sem qualquer problema nenhum, tá? Sem qualquer problema. Então a grande questão é o seguinte: após a petição, após a citação do réu, aí nós já temos um segundo momento muito mais complexo, né? O inciso 2 do 329, ele fala: até o saneamento, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultando o requerimento de provas suplementares. A grande questão aqui é esse lapso agora temporal entre a citação efetivada e o saneamento. Qual que é a grande questão? O saneamento ele é um momento em que você tem a finalização da fase postulatória, ou seja, apresentação de petição inicial, apresentação de contestação, que pode ser também apresentação de reconvenção, apresentação da réplica, ou seja, já foram apresentados ao juiz todos os fatos, as alegações, as defesas, as pretensões. Chega no saneamento, é o momento que o juiz vai se debruçar sobre as questões preliminares, né, que ele já vai julgar ali naquele momento, já vai decidir naquele momento as preliminares de contestação, e ele vai se debruçar em quais as provas serão produzidas. Então, para ele é muito importante que a demanda esteja estabilizada, e é isso que acontece no saneamento. Então, não poderiam as partes, após o saneamento, fazer qualquer alteração. Mas entre a citação e o saneamento ainda existe a possibilidade. Qual a possibilidade? O pedido de alteração, né, e o consentimento do réu. O réu, se consentir com essas alterações, e claro, essas alterações forem possíveis, sim, não haveria nenhum problema na modificação dessa petição inicial. Ok? Qual que é a grande questão? No direito, a gente sempre fala que existem regras, mas também existem exceções. E aqui não deixa de existir exceções, né? Nós podemos citar 3 exemplos importantes de exceções, né? 2 mais comuns, outra nem tanto, que a primeira seria o caso do pedido, inclusive após a sentença da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, uma forma de intervenção de terceiros, disciplinada lá no artigo 134 do CPC, que traz a possibilidade de você incluir um novo réu para o processo, né? Na verdade, você está buscando a inclusão de alguém que pode ser o responsável patrimonial pelo aquilo que foi determinado como obrigação na sentença. Então imagina só a seguinte situação: você tem uma pessoa jurídica que foi condenada,
a pagamento de alguma obrigação e essa pessoa jurídica não tem patrimônio. E verifica-se que dentro das situações previstas por lei como possível de desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai chamar o sócio dessa pessoa jurídica para que ele responda patrimonialmente pelas dívidas que estão sendo objetos de cobrança. Então, neste caso, você tem uma nova pretensão, que é buscar um novo responsável patrimonial, a inclusão de um novo réu, que no caso seria um executado, para poder ele participar do processo. Então, neste caso, você teria alterações de pedidos, alteração de partes no processo. Seria uma exceção muito importante. Outra questão que eu acho ainda mais interessante, que é a questão que trata da possibilidade das partes trazerem ao processo, inclusive isso seria muito interessante antes da sentença, porque diminui até o tempo aí de trabalho dentro do judiciário, que as partes apresentem de comum acordo, pode ser que seja realizado na audiência de instrução e julgamento ou na realização de um acordo extrajudicial para apresentação entre as partes para homologação judicial, de um acordo, e neste acordo podendo ser incluído novas lides. Então, imagina só como exemplo a seguinte situação: você tem uma ação de alimentos e separado a ela uma execução de alimentos, em que está sendo executado lá os alimentos provisórios, e você está numa audiência de instrução e julgamento relativa aos alimentos. Então, as partes, na hora da audiência de instrução e julgamento relativa à ação de alimentos, chegam a um acordo acerca do patamar a ser pago dos alimentos, e nesse mesmo acordo eles trazem o débito existente naquela ação de execução de alimentos, naquele procedimento de cumprimento lá de sentença, do cumprimento da decisão interlocutória, trazem para que façam um acordo acerca de como será feito o pagamento daquele débito. Então você tem dentro de uma lide de alimentos, você traz uma nova lide para ser resolvida. Então isso seria muito importante, muito interessante. Então as partes podem fazer isso sem qualquer problema, tá? Podendo trazer inclusive terceiras pessoas para participar do processo como forma de acordo, sem problema algum, ok? Uma outra questão que agora já é um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, que é a possibilidade das partes, baseadas no princípio da cooperação, em conjunto com o juiz, fazer alterações dentro do processo, alterações do procedimento, alterações dos pedidos que foram realizados, dos fatos. A grande questão é que nós ainda estamos no momento em que o CPC trouxe esse princípio da cooperação, mas ainda estamos caminhando para entender o que é esse princípio da cooperação. Então, o fato lá de no saneamento, poder o saneamento ser apresentado pelas partes, para que o juiz homologue, as partes em conjunto poder alterar o procedimento. Então, são situações ainda não tão presentes no nosso cotidiano. E isso seria um caso aqui da possibilidade de alteração em conjunto, das partes alterar as pretensões em conjunto, mesmo após o saneamento. Algo um pouco mais distante, mas que será trabalhado aí com o tempo. Acredito que no futuro isso seja mais plausível. Tá? Então, colocando essas duas questões, nós temos então aí esse aditamento do pedido, da petição inicial, podendo ser realizado então no primeiro momento até a citação e no segundo momento até o saneamento, ok? Então aí a gente finaliza essa parte aí de pedidos. Passando para um outro ponto, para finalizar a aula de hoje, até para não ficar muito extenso, nós vamos falar sobre o valor da causa. Toda causa tem valor, não há nenhuma causa, nenhuma pretensão judicial que não se ponha valor, tá? Que não se dê valor à causa. O que acontece? Existem causas que são de valores inestimáveis, então aí o valor da causa ele perde um pouco o seu objetivo. No mais, sempre há um parâmetro para se colocar o valor da causa. E esse parâmetro ele se encontra lá no artigo 292 do CPC. Tá? O artigo 292 ele traz exatamente as regras para se aplicar, para se calcular o valor da causa. Então, por exemplo, nós temos aqui uma alteração, uma inclusão muito importante no inciso 5 do 292, que fala: na ação indenizatória, inclusive é fundada em dano moral, o valor pretendido. Ou seja,
A moral, cada um tem que saber qual o valor da moral que ele entende devido. Então, qual que é a minha moral naquele caso? Meu nome foi negativado. Quanto eu almejo, qual valor que eu entendo para ser reparado na moral, na minha moral, no meu dano, no meu abalo moral. Então, eu não posso, por exemplo, falar que o meu dano moral eu posso falar, perdão, que o meu dano moral é 10 mil reais. A outra pessoa eu vou falar que é 10 mil também? Não, pode ser que para ele seja 5 mil. Né? Então, cada um tem que expor, colocar qual é o valor do seu dano moral. Tá? Isso é muito importante, não pode ficar a mera expectativa do juiz, né? Que ele valorize esse dano moral ao seu mero conhecimento. Então, o 292 ele traz como é feito esse cálculo. Mas também é importante a gente saber uma outra questão, que é a questão da finalidade do valor da causa, porque ali se impõe como se calcula. Mas qual que seria essa finalidade? E eu acho importante dispor algumas finalidades importantes relacionadas ao valor da causa. A primeira delas, o valor da causa ele pode ser critério de competência do juízo. Nós temos lá como critério de competência absoluta a matéria ou a pessoa, nós temos aí como critério de competência relativa a critério territorial, valor dado à causa. Então, tá aí, o valor dado à causa. O que seria esse valor dado à causa, então, como critério de competência? Você tem a possibilidade hoje de utilizar o juizado especial com valor até 60 salários mínimos. E o juizado, no caso, é da Fazenda Pública. Você tem um juizado de pequenas causas de 40 salários mínimos. Acima desse teto, tem que ir para a Justiça Comum. Então, mas você pode optar. No caso do juizado especial civil, você pode optar numa causa de valor de menos de 40 salários mínimos e ir para a Justiça Comum. Não tem problema nenhum. Tá? Então, a segunda questão, que seria uma outra questão muito importante, é a base de cálculo para a cobrança de taxas judiciais. Taxas judiciais hoje extremamente importantes para o judiciário, né? O judiciário arrecada muito com esse pagamento de custas processuais. Para quê? Para poder incrementar maquinário no fórum, construção de fóruns. Então isso é importante, até por quê? Porque esse dinheiro é revertido em favor do próprio Estado, a máquina judiciária. Então isso também tem que ser analisado pelo juiz quando ele verifica lá que o valor dado à causa é incorreto, o pagamento das custas será feito incorreto. Então isso é importante. Uma outra questão que eu acho que também, aí, vamos dizer, uma outra parte que diz respeito aos honorários advocatícios, honorários sucumbenciais. Uma das formas de se calcular os honorários sucumbenciais é o valor dado à causa. Então, o erro no cálculo vai, consequentemente, fazer o erro de cálculo dos honorários advocatícios. A base de cálculo estará incorreta. Então, se no valor, por exemplo, um divórcio, se a gente coloca lá que o valor da causa é R$1.000, sendo que o patrimônio do casal é R$200 mil, na hora de fixar o valor dos honorários advocatícios, vamos fixar em sobre R$1.000, enquanto poderia ser fixado sobre 200 mil. Então, isso é importante, essa análise do valor dado à causa. Tá? Então, só repetindo, nós temos então dentro da petição inicial, nós temos o endereçamento, que é o critério de competência, a qualificação das partes, que serão as partes que participarão do processo, né? O processo vincula aqueles que estão ali qualificados, os fatos, a apresentação descritiva, da narrativa, de tudo que aconteceu de importante para o julgamento da causa, o fundamento jurídico, que é aquilo que liga os fatos à questão jurídica, os pedidos, as pretensões que a parte almeja na petição inicial e, além disso, o valor da causa, ok? Então, obrigado, esse é o nosso primeiro vídeo e depois a gente vai caminhando aí com a nossa matéria. Um abraço, fiquem com Deus.